Perdida e sozinha, ela invadiu a propriedade do homem mais temido da região e despertou algo que ele jurou nunca mais sentir. Alguns encontros mudam tudo para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O sol de dezembro batia forte no rosto de Lara, enquanto ela caminhava pela estrada de terra que serpenteava entre os campos dourados. Há 3 anos, não voltava para a casa dos pais no interior, sempre ocupada com os estudos de veterinária na capital. Agora, finalmente de férias, decidiu explorar os arredores que conheceu na infância. Mas depois de 1 hora caminhando, nada parecia familiar. A estrada havia se dividido várias vezes, e ela escolhia sempre o caminho que parecia mais interessante. Agora, com o sol começando a declinar, admitiu para si mesma: estava perdida. À sua frente, uma porteira de madeira maciça marcava a entrada de uma propriedade. Sem outras opções, Lara a abriu e seguiu pela estrada interna, esperando encontrar alguém que pudesse lhe dar direções. A fazenda era impressionante. Pastos bem cuidados se estendiam até onde a vista alcançava, pontuados por casas de funcionários e currais modernos. Lara nunca tinha visto uma propriedade tão grande e organizada. O som de cascos se aproximando fez com que ela se virasse. Um homem montado em um cavalo alazão vinha em sua direção, cavalgando com a postura ereta de quem nasceu sobre uma sela. Mesmo à distância, Lara podia ver que ele era alto e usava um chapéu que sombreava seu rosto. O cavaleiro parou a alguns metros dela e Lara finalmente pôde ver seus traços. Devia ter cerca de 35 anos, com mandíbula forte e olhos escuros que a estudavam com uma intensidade perturbadora. Havia algo em seu porte que irradiava autoridade natural. Está perdida? A voz era grave, com um tom que soava mais como uma acusação do que uma pergunta. Estou sim, Lara respondeu, erguendo o queixo. Não gostava do jeito como ele a olhava, como se ela fosse uma intrusa perigosa. Poderia me indicar o caminho para a cidade? O homem desmontou com um movimento fluido, segurando as rédeas enquanto se aproximava. Era ainda mais imponente de pé, e Lara teve que inclinar a cabeça para trás para encará-lo. Sabe que está em propriedade privada? Ele perguntou, cruzando os braços. Poderia ter avisado que ia entrar. Não vi ninguém para avisar, Lara retrucou, sentindo o sangue ferver. E não estou roubando nada. Só preciso de uma informação. O canto da boca do homem se curvou num sorriso que não chegava aos olhos. Tem coragem, pelo menos. De onde você é? Da capital. Estou passando as férias na casa dos meus pais. Turista, ele murmurou, como se isso explicasse tudo. Quem? São seus pais. João e Maria Santos. O homem assentiu lentamente. Conheço. O João trabalha no banco. Isso mesmo. Lara sentiu-se ligeiramente aliviada. Talvez ele não fosse tão hostil quanto parecia. Você está longe de casa, ele disse, montando novamente no cavalo. Siga-me. Vou levá-la até a estrada principal. Durante os 20 minutos seguintes, eles caminharam em silêncio. Ele montado, ela a pé. Lara aproveitou para observar mais da fazenda e ficou impressionada com sua extensão e organização. Havia algo majestoso naquele lugar. É uma fazenda bonita, ela comentou, quebrando o silêncio. É minha casa há mais de 10 anos, ele respondeu sem tirar os olhos da estrada. Você trabalha aqui há muito tempo, então? Ele a olhou com uma expressão estranha. Pode-se dizer que sim. Quando chegaram à estrada principal, ele apontou para a direita. Siga por ali. Em 15 minutos chegará à cidade. Obrigada, Lara disse, genuinamente grata apesar da rudeza inicial dele. Tente não se perder de novo, foi sua resposta antes de galopar de volta para a fazenda. Lara o observou se afastar, intrigada. Havia algo naquele homem que a incomodava e a fascinava ao mesmo tempo. 3 dias depois, Lara estava entediada. A casa dos pais, por mais acolhedora que fosse, não oferecia muito entretenimento para alguém acostumada com o ritmo da capital. Foi então que se lembrou da conversa com Dona Rosa, vizinha dos pais.
Tem uns cavalos meio doentes na fazenda do Manuel Antunes, a senhora havia comentado durante o almoço. Ninguém sabe direito o que é, mas dizem que não estão comendo direito. Manuel Antunes. Lara conhecia o nome, todo mundo na região conhecia. Era o fazendeiro mais rico e influente dos arredores, dono de milhares de hectares e centenas de cabeças de gado. Também tinha fama de ser arrogante e difícil de lidar. Como estudante de veterinária, Lara se ofereceu para dar uma olhada nos animais. Dona Rosa riu da cara. Menina, o Manuel Antunes não vai querer a ajuda de uma estudante. Ele tem veterinário próprio. Mas Lara era teimosa. Na manhã seguinte, pegou sua mochila com os instrumentos básicos que sempre carregava e seguiu para a fazenda que havia descoberto por acaso. Desta vez, passou direto pela porteira principal e seguiu em direção aos currais que avistara na visita anterior. Havia vários cavalos em um pasto próximo, e alguns realmente pareciam abatidos. Lara estava examinando um dos animais por cima, da cerca, quando ouviu a voz familiar. Você de novo. Ela se virou e encontrou o mesmo, homem da vez anterior, agora sem o chapéu, revelando cabelos castanhos com alguns fios grisalhos nas têmporas. À luz do dia, podia ver que ele era mais bonito do que havia percebido inicialmente. Soube que vocês estão com alguns cavalos doentes, ela disse, tentando manter a voz firme. Sou estudante de veterinária. Pensei que poderia ajudar. Ele cruzou os braços e a estudou com aquele olhar intenso. E o que faz pensar que preciso da sua ajuda? Nada, Lara admitiu. Mas não custa dar uma olhada, não é? Se eu não puder ajudar, você não perde nada. Por um longo momento, eles se encararam. Finalmente, ele suspirou. 5 minutos, disse abrindo a porteira do pasto. Mas se algum animal se machucar por sua causa, você vai ter problemas. Lara passou pela porteira, sentindo o coração acelerar. Não sabia se era pela proximidade com os cavalos ou pela presença intimidante do homem. Os cavalos eram magníficos, mas 3 deles realmente apresentavam sintomas preocupantes. Perda de apetite, movimentos lentos e uma postura curvada que indicava desconforto abdominal. Há quanto tempo eles estão assim? Ela perguntou, aproximando-se cuidadosamente de um dos animais. Cerca de 1 semana. Lara examinou os cavalos com cuidado, verificando suas gengivas, ouvindo seus corações e observando suas fezes. Depois de alguns minutos, tinha uma suspeita. Acho que é cólica por vermes, disse. Quando foi a última vermifugação? O homem franziu o senho. Meu veterinário esteve aqui há 2 meses. Disse que estava tudo bem. Vermes podem ser traiçoeiros. Às vezes os sintomas só aparecem quando a infestação já está avançada. Lara apontou para as fezes de um dos cavalos. Vê como está. Ressecada. E a postura curvada indica dor abdominal. Ela tirou da mochila um pequeno frasco. Posso fazer um teste rápido nas fezes para confirmar. O homem a observou trabalhar com uma expressão que misturava ceticismo e curiosidade. Lara preparou uma pequena amostra e a examinou com uma lupa portátil. Aqui, disse, oferecendo a lupa para ele. Pode ver os ovos de vermes. Ele se inclinou para olhar, ficando próximo o suficiente para que Lara sentisse seu perfume masculino misturado com o cheiro de couro e campo. Por um momento, ela perdeu a concentração. Realmente, ele murmurou endireitando-se. E o que sugere? Vermífugo específico para este tipo de verme e mudança na dieta por alguns dias. Ração mais leve e mais água. Lara guardou seus instrumentos. Posso escrever as especificações para você. Pela primeira vez, o homem sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Acho que subestimei você, disse. Como se chama? Lara Santos. Obrigado, Lara Santos. Ele estendeu a mão. Pode me chamar de Manuel. Lara sentiu um choque elétrico quando suas mãos se tocaram. Manuel. Não podia ser Manuel Antunes? Ela perguntou, sentindo o rosto corar. O mesmo. Seu sorriso se alargou ao ver a expressão dela. Surpresa? Lara retirou a mão rapidamente. Deus, desculpe, não sabia que eu era o dono da fazenda. Manuel pareceu divertido. Pensei que fosse óbvio.
Você disse que trabalhava aqui. E trabalho. Apenas não mencionei que era o patrão. Lara se sentiu simultaneamente envergonhada e irritada. Por que não me disse? Queria ver como você me trataria sem saber quem eu era. Seus olhos brilharam, com algo que poderia ser admiração. Gostei. A maioria das pessoas fica diferente quando sabe que sou o Manuel Antunes. E como elas ficam? Interesseiras ou com medo? Lara ergueu o queixo. Bem, eu não sou nem uma coisa nem outra. Foi o que percebi. Manuel guardou as mãos nos bolsos. Por isso vou aceitar sua ajuda. Quando pode voltar para verificar os cavalos? Amanhã, se quiser. Ótimo, venha pela manhã. Ele fez uma pausa. E Lara? Sim? Obrigado. Faz tempo que alguém não me surpreende assim. Enquanto caminhava de volta para casa, Lara não conseguia tirar Manuel da cabeça. Havia mais nele do que a fama sugeria, e isso a intrigava profundamente. Lara voltou na manhã seguinte conforme combinado, mas desta vez foi recebida por um funcionário na porteira principal. O patrão mandou dizer que está no curral dos cavalos. O homem informou respeitosamente. Enquanto caminhava pela fazenda à luz do dia, Lara ficou ainda mais impressionada com sua grandiosidade. Havia construções por toda parte, estábulos, depósitos, casas para funcionários, e ao longe, no alto de uma colina, uma casa grande que devia ser a residência principal. Manuel a esperava no curral, conversando com um homem mais velho que se apresentou como João, o capataz. Como estão os cavalos? Lara perguntou após os cumprimentos. Melhor, Manuel respondeu. Consegui o vermífugo que você recomendou. João já aplicou ontem à noite. Lara examinou os animais novamente e ficou satisfeita com o que viu. Eles pareciam mais alertas e haviam comido um pouco mais. Em alguns dias estarão completamente recuperados, disse. Mas é importante fazer vermifugação regular para evitar que isso aconteça de novo. Meu veterinário não percebeu isso, Manuel comentou franzindo o senho. Às vezes acontece. Os sintomas de vermes podem ser sutis no início. Manuel assentiu, mas Lara percebeu que ele não estava completamente convencido. Havia algo mais o incomodando. Quer dar uma volta pela fazenda? Ele perguntou subitamente. Já que está aqui. Lara hesitou. Não tinha outros compromissos e admitia para si mesma que estava curiosa para ver mais. Tudo bem. Eles caminharam pelos pastos, Manuel explicando sobre os diferentes tipos de gado e as técnicas de manejo que utilizava. Lara ficou impressionada, com seu conhecimento e paixão pelo trabalho, muito diferente da imagem de fazendeiro arrogante que tinha dele. Foi quando chegaram a um pasto mais afastado que Lara viu algo que a fez parar de súbito. Aquele cavalo está mancando, disse, apontando para um animal que pastava sozinho em um canto. Manuel seguiu seu olhar e suspirou. É o Tempestade. Está assim há alguns dias. Por que está separado dos outros? Para não piorar a lesão. Lara se aproximou da cerca, observando o animal com atenção. O cavalo era lindo, um negro puro com uma estrela branca na testa, mas claramente estava com dor. Posso examiná-lo? Manuel hesitou. Ele não gosta de estranhos. E está mais agressivo desde que se machucou. Deixe-me tentar. Contra seu melhor julgamento, Manuel abriu a porteira. Lara entrou devagar, falando baixo com o cavalo, deixando que ele se acostumasse com sua presença antes de se aproximar. Tempestade a observou com desconfiança, mas não recuou quando ela estendeu a mão. Lara conseguiu tocar seu pescoço e, gradualmente, examinar sua pata traseira esquerda. Há algo preso no casco, disse para Manuel. Uma pedra ou um pedaço de metal. Meu veterinário disse que era só uma torção. Lara continuou o exame e seu coração se apertou com o que encontrou. Manuel, isso não é recente. Esta lesão está há semanas assim. O rosto de Manuel se endureceu. O que quer dizer? A inflamação está muito avançada. Se tivesse sido tratada logo no início, Lara balançou a cabeça. Vamos precisar de antibiótico, anti-inflamatório e muito cuidado para que não vire uma infecção séria. Manuel entrou no pasto, o rosto fechado de raiva. Dr. Ribeiro me disse que era só repouso. Sinto muito, mas ele estava errado.
Por um longo momento, Manuel ficou em silêncio, acariciando o pescoço do cavalo. Lara podia ver a luta interna em sua expressão. Tempestade foi o primeiro cavalo que comprei quando comprei esta fazenda, disse finalmente. Ele significa muito para mim. Não é tarde demais, Lara disse suavemente, mas precisa de tratamento adequado. Manuel a encarou com intensidade. Você pode tratá-lo? Posso orientar o tratamento, mas sou só estudante. Você entende mais do que o veterinário que estou pagando há 5 anos. A voz dele tinha uma dureza que Lara não havia ouvido antes. Aceita tratar do Tempestade? Lara sentiu o peso da responsabilidade. Vou precisar de alguns medicamentos que só veterinário pode prescrever. Eu arranjo. E vai precisar de cuidados diários por pelo menos 2 semanas. Você pode vir todos os dias? Lara hesitou. Ficar 15 dias vindo à fazenda significava passar muito tempo com Manuel. E ela já podia sentir que ele mexia com ela de uma forma que não conseguia explicar. Posso, disse finalmente. O sorriso que Manuel lhe deu fez seu coração acelerar. Obrigado, Lara. Não vou esquecer isso. Enquanto voltavam para a sede da fazenda, Lara não conseguia ignorar a sensação de que estava se metendo em algo muito maior do que o tratamento de um cavalo. Nos dias seguintes, Lara estabeleceu uma rotina. Chegava à fazenda todas as manhãs por volta das 8 horas, tratava do Tempestade, verificava os outros cavalos e geralmente ficava até o meio-dia. Manuel sempre estava presente e, aos poucos, Lara foi descobrindo mais sobre ele. Contrariando sua fama de homem difícil, ele se mostrava atencioso e genuinamente preocupado com o bem-estar dos animais. Você cresceu aqui? Lara perguntou numa manhã enquanto aplicava pomada no casco do Tempestade. Não, comprei esta fazenda há 10 anos. Manuel estava apoiado na cerca, observando o trabalho dela. Antes vivia na capital. O que fazia lá? Negócios, empresas, investimentos. Sua voz tinha um tom distante. Vida de escritório. E deixou tudo para ser fazendeiro? Manuel demorou para responder. Digamos que precisei de uma mudança radical. Lara sentiu que havia uma história por trás daquelas palavras, mas não insistiu. Estava aprendendo que Manuel era um homem de poucas palavras sobre seu passado. O Tempestade estava melhorando visivelmente. A inflamação havia diminuído e ele já apoiava a pata com mais firmeza. Lara sentia-se orgulhosa do progresso. Você tem jeito com animais, Manuel comentou, observando como o cavalo se mantinha calmo durante o tratamento. Sempre tive. Meu sonho desde criança era ser veterinária. Por que escolheu estudar na capital em vez de ficar aqui na região? Aqui não tem curso de veterinária. E eu queria sair, conhecer o mundo. Lara fez uma pausa. Meus pais não entenderam muito bem. E agora? Vai voltar para cá depois de formada? A pergunta pegou Lara desprevenida. Não sei ainda. Depende das oportunidades que aparecerem. Manuel não disse mais nada, mas Lara sentiu que ele estava analisando sua resposta. Naquela tarde, quando já estava se preparando para ir embora, Manuel a surpreendeu com um convite. Quer conhecer o resto da fazenda? Tem uns bezerros novos que chegaram semana passada. Lara hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Eles caminharam até um pasto onde cerca de 20 bezerros pastavam tranquilamente. São bonitos, ela comentou, admirando os animais. Gado de primeira qualidade. Investimento para o futuro. Manuel apoiou os braços na cerca. Esta fazenda é minha vida, Lara. Tudo que construí está aqui. Havia uma intensidade em sua voz que fez Lara olhá-lo mais atentamente. Você nunca se sente sozinho aqui? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Manuel a encarou com uma expressão indecifrada. Às vezes, admitiu, mas é o preço que se paga por algumas escolhas. Que tipo de escolhas? Manuel ficou em silêncio por tanto tempo que Lara achou que ele não responderia. Escolhas que machucam pessoas que amamos, disse finalmente. Antes que Lara pudesse processar completamente o que ele havia dito, Manuel se endireitou. Está ficando tarde. Deixo você na estrada principal.
Durante o trajeto, eles caminharam em silêncio, mas Lara sentia uma tensão no ar que não conseguia explicar. Havia algo em Manuel que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. "Lara", ele disse quando chegaram à estrada, "obrigado por tudo que está fazendo pelo Tempestade. É meu trabalho." "Não, não é." Seus olhos encontraram os dela. "Você está fazendo isso por bondade. Há diferença." Lara sentiu o coração acelerar com a intensidade de seu olhar. Por um momento pareceu que ele ia dizer algo mais, mas apenas acenou e voltou para a fazenda. Naquela noite, Lara teve dificuldade para dormir, pensando nas palavras de Manuel e na forma como ele a olhara. Era o 10º dia de tratamento quando tudo mudou. Lara chegou à fazenda numa manhã nublada, pressentindo que o tempo fecharia. Tempestade estava muito melhor, praticamente curado, mas ela queria fazer uma última verificação antes de dar alta. Manuel não estava no curral como de costume. João, o capataz, explicou que ele havia saído cedo para verificar um problema no pasto norte. "Pode ir sozinha hoje?" João perguntou. "Ele deve voltar logo." Lara confirmou e seguiu para o curral. Tempestade a recebeu com um relincho baixo, quase como se a reconhecesse. Ela sorriu satisfeita com a recuperação do animal. Estava terminando o exame quando ouviu um barulho estranho vindo do pasto adjacente. Um dos touros jovens parecia agitado, correndo de um lado para outro e bufando. Preocupada, Lara se aproximou da cerca para observar melhor. O animal estava claramente em pânico, e ela notou que havia algo errado com sua pata traseira. Parecia ter fios de arame enroscados. Sem pensar 2 vezes, Lara pegou sua mochila e entrou no pasto. Era perigoso, ela sabia, mas o animal estava sofrendo e poderia se machucar ainda mais. "Calma, garoto", murmurou, aproximando-se devagar. Mas o touro, já em pânico, não reconheceu suas intenções pacíficas. Quando Lara estava a poucos metros, ele investiu na direção dela. Lara tentou pular para o lado, mas tropeçou numa pedra e caiu pesadamente. Sentiu uma dor lancinante no tornozelo direito no momento em que o touro passou correndo ao seu lado, felizmente sem atingi-la. Tentou se levantar, mas a dor era intensa. Seu tornozelo estava inchando rapidamente. "Socorro!" gritou, mas sabia que estava longe da sede da fazenda. Foi então que ouviu o galope se aproximando. Manuel apareceu montado em seu alazão, saltando da sela antes mesmo do cavalo parar completamente. "Lara, o que aconteceu?" Ele se ajoelhou ao lado dela, o rosto pálido de preocupação. "O touro estava com arame na pata, tentei ajudar." Lara tentou explicar entre respirações ofegantes. Manuel olhou rapidamente para o animal, que agora pastava tranquilamente no outro lado do pasto, e depois examinou o tornozelo de Lara com cuidado. "Pode estar quebrado", disse franzindo o senho. "Preciso levá-la para o hospital." "Não é tão grave assim", Lara protestou, tentando se levantar novamente. "Fique quieta." A voz de Manuel tinha uma autoridade que não admitia discussão. "Vou buscá-la no colo." Antes que Lara pudesse protestar, ele a pegou nos braços com uma facilidade que a surpreendeu. Estar tão próxima dele, sentir sua força e seu perfume, fez com que ela esquecesse momentaneamente da dor. Manuel a colocou cuidadosamente na sela de seu cavalo, montando atrás dela para mantê-la segura durante o trajeto até a sede. "Por que entrou sozinha no pasto?" ele perguntou enquanto cavalgavam, sua voz tensa. "O touro estava sofrendo. E você poderia ter morrido." A raiva em sua voz era evidente. "Nunca, nunca faça isso de novo." Lara se virou para olhá-lo, surpresa com a intensidade de sua reação. "Você está bravo comigo?" Manuel a encarou por um longo momento. "Estou bravo porque você se machucou. Estou bravo porque poderia ter sido muito pior." Havia algo em seus olhos que fez o coração de Lara acelerar, mesmo através da dor. Chegando à sede, Manuel a carregou até sua caminhonete e disparou para o hospital da cidade. Durante todo o trajeto, ele permaneceu tenso, dirigindo com uma pressa controlada. No hospital, o diagnóstico foi de entorse severa. Não havia fratura,
Mas Lara precisaria ficar de repouso por pelo menos uma semana. Sem apoiar o pé, o médico orientou. E nada de caminhar sem muletas. Quando saíram do hospital, Lara esperava que Manuel a deixasse na casa dos pais. Em vez disso, ele tomou o caminho de volta para a fazenda. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Para minha casa. Você vai ficar lá até se recuperar. Manuel, não precisa... Precisa sim. Sua voz não admitia discussão. Você se machucou na minha propriedade tentando ajudar um dos meus animais. É minha responsabilidade cuidar de você. Lara estava prestes a protestar novamente, quando percebeu algo diferente no tom dele. Não era apenas responsabilidade. Havia uma preocupação genuína, quase possessiva, que a fez calar. A casa de Manuel era impressionante. Uma construção grande e elegante no topo da colina, com vista para toda a fazenda. Por dentro, era aconchegante apesar do tamanho, decorada com móveis rústicos mais sofisticados. Você vai ficar no quarto de hóspedes, Manuel disse carregando a escada acima. Tem uma vista bonita e fica perto do meu quarto, caso precise de alguma coisa. O quarto era lindo, com uma cama grande e janelas que davam vista para os pastos. Manuel a acomodou cuidadosamente na cama, empilhando travesseiros para que ela pudesse manter o pé elevado. Vou buscar suas coisas na casa dos seus pais, disse. O que precisa? Manuel, você não precisa fazer isso. Posso ficar na casa dos meus pais. Ele se sentou na beira da cama, seus olhos sérios. Lara, você quase se machucou gravemente hoje, por causa de um dos meus animais. Me deixe cuidar de você. Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que ela não esperava, que a fez concordar. Tudo bem, mas só até o pé melhorar. O sorriso que Manuel lhe deu foi como o sol saindo das nuvens, combinado. Conforme ele saía do quarto, Lara se deu conta de que acabara de concordar em passar uma semana na casa do homem, que cada vez mais ocupava seus pensamentos de forma perturbadora. Manuel voltou no final da tarde com uma mala que sua mãe havia preparado. Lara percebeu pela expressão dele que a conversa com seus pais não havia sido das mais fáceis. Eles não aprovaram muito a ideia, Manuel disse entrando no quarto com a mala. Eles te conhecem de reputação, Lara explicou, sentindo-se constrangida. E que reputação é essa? Lara hesitou. Que você é difícil, arrogante, que não gosta de gente. Manuel riu, um som genuíno que ela não esperava. Bem, pelo menos duas dessas coisas são verdade. Quais? Descubra você mesma. Seus olhos brilharam com diversão. Agora está com fome? Dona Carmen preparou o jantar. Dona Carmen era a governanta de Manuel, uma senhora simpática de uns 60 anos que tratou Lara como se fosse da família. Ela serviu o jantar no quarto de Lara, insistindo que ela precisava descansar. O patrão estava muito preocupado, Carmen comentou enquanto arrumava a bandeja. Nunca vi ele tão alterado. Depois que Carmen saiu, Manuel apareceu com sua própria bandeja. Pensei que poderíamos jantar juntos, disse, puxando uma cadeira para perto da cama. Era estranho, mas ao mesmo tempo natural, estar ali com ele, naquela intimidade doméstica. Conversaram sobre a fazenda, sobre os estudos de Lara, sobre tudo e nada. Você sempre morou aqui na fazenda? Lara perguntou. Não, vim para cá há alguns anos depois de mudanças na minha vida. Sua expressão se fechou ligeiramente. Lara percebeu que ele não queria entrar em detalhes e mudou de assunto. E como é administrar um lugar tão grande? Desafiador, mas gratificante. Manuel se animou falando sobre o trabalho. Cada estação traz seus próprios problemas e recompensas. Eles conversaram até tarde e Lara se surpreendeu com a facilidade que tinha para falar com ele. Por baixo da fachada rude, Manuel era inteligente, atencioso e surpreendentemente engraçado. Você tem família na região? Ela perguntou em determinado momento. Manuel hesitou. Não, minha família está distante. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Lara perceber que era mais do que distância geográfica. Mas não, insistiu. E você? Além dos pais, tem mais alguém por aqui? Alguns primos, tios, família pequena.
Lara sorriu. Meus pais sempre quiseram mais filhos, mas não conseguiram. Por isso te protegem tanto. Exatamente. Quando disse que ia estudar na capital, minha mãe chorou por uma semana. Manuel sorriu, e Lara percebeu como isso transformava seu rosto. E se arrepende de ter saído. Às vezes sinto falta da tranquilidade daqui. Na capital é tudo muito corrido, competitivo. Ela fez uma pausa. Mas gosto dos desafios. Imagino que sim. Não é qualquer um que tem coragem de entrar sozinha num pasto com um touro bravo. Lara riu. Essa não foi uma das minhas decisões mais inteligentes, mas foi corajosa. Os olhos de Manuel se tornaram sérios. Você é uma mulher corajosa, Lara. O modo como ele disse seu nome fez algo se mover no peito dela. Havia uma intensidade no ar que a deixava nervosa e excitada ao mesmo tempo. Como? Você sabia que eu estava no pasto? Lara perguntou, mudando de assunto para quebrar a tensão. João me contou que você tinha chegado. Quando voltei e não te encontrei no curral, fui procurar. Sua expressão se endureceu. Quando vi você, no chão, você ficou com medo? Manuel a encarou com intensidade. Fiquei aterrorizado. A honestidade em sua voz fez algo se mover no peito de Lara. Por quê? Por um longo momento, ele ficou em silêncio. Porque você se tornou importante para mim, Lara. Mais importante do que deveria. O ar no quarto pareceu ficar mais denso. Lara sentiu o coração acelerar. Manuel, sei que é complicado, ele continuou. Você é jovem, tem sua vida na capital, seus planos. Eu sou um homem mais velho, com um passado complicado. Está cansada, ele disse eventualmente, mudando de assunto quando percebeu que havia revelado demais. Um pouco. Manuel se levantou recolhendo as bandejas. Precisa descansar para se recuperar logo. Manuel, Lara o chamou quando ele já estava na porta. Obrigada, por tudo. Ele a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Completamente, mas que fez seu coração acelerar. Não precisa agradecer. Boa noite, Lara. Depois que ele saiu, Lara ficou pensando na conversa. Havia camadas em Manuel que ela estava apenas começando a descobrir e cada nova descoberta a intrigava mais. O problema era que também estava se apaixonando, e isso complicava tudo. Mas havia algo nas palavras dele, passado complicado, que a deixava curiosa e um pouco preocupada. Que segredos Manuel escondia? No terceiro dia na casa de Manuel, Lara já conseguia se locomover melhor com as muletas. O tornozelo ainda doía, mas a companhia constante de Manuel estava ajudando a passar o tempo. Ele havia cancelado todos os compromissos para ficar perto dela, trabalhando no escritório de casa quando necessário. Lara se sentia culpada por estar atrapalhando sua rotina, mas ao mesmo tempo tocada pela atenção. Você não precisa cancelar seus compromissos por minha causa, disse durante o café da manhã. Preciso sim. Manuel serviu café para ela. Você está aqui por minha culpa. Foi minha escolha entrar naquele pasto. E foi uma escolha idiota, ele retrucou, mas havia carinho em sua voz. Lara riu. Obrigada pelo apoio. Sempre às ordens. A manhã passou tranquila, com Manuel trabalhando no escritório, enquanto Lara lia na sala. Por volta do meio-dia, ele teve que sair para resolver um problema urgente com um fornecedor. Volto em algumas horas, prometeu. Carmen está aqui se precisar de alguma coisa. Pode ir tranquilo, vou ficar bem. Depois que Manuel saiu, Lara decidiu explorar um pouco mais a casa. Com as muletas, conseguiu chegar até a biblioteca, que a impressionou pela quantidade e variedade de livros. Estava folheando um livro sobre criação de cavalos, quando ouviu vozes alteradas vindo do pátio. Curiosa, mancou até a janela e viu Manuel conversando agressivamente com um homem mais velho, bem vestido e de postura autoritária. Eu te disse que não quero você aqui. A voz de Manuel estava carregada de raiva. Manuel, seja razoável. O outro homem respondeu com um tom condescendente. Não pode me impedir de ver como estão as coisas. Posso sim, esta é minha propriedade. E os meus netos também são sua propriedade? Lara sentiu o coração parar. Netos? Manuel tinha filhos? Eles estão bem cuidados, Manuel disse.
mas sua voz havia perdido um pouco da firmeza. Numa escola interna, longe do pai, isso não é cuidar, é abandono. Eles estão recebendo a melhor educação que o dinheiro pode comprar. E amor, carinho, uma família. O homem mais velho deu um passo à frente. Helena não gostaria de ver os filhos criados por estranhos. Ao ouvir o nome Helena, Manuel se enrijeceu visivelmente. Não se atreva a falar o nome da minha esposa. Ela era minha filha antes de ser sua esposa. E por sua causa ela está morta. O silêncio que se seguiu foi cortante. Lara viu o homem mais velho dar um passo para trás, como se tivesse levado uma bofetada. Isso é baixo, até mesmo para você, disse finalmente. É a verdade. Se você não tivesse insistido para irmos àquela festa maldita, a culpa não foi minha, Manuel. Você sabe disso. Sei. Você passou anos envenenando Helena contra mim, fazendo ela duvidar do nosso casamento. Eu só queria o melhor para minha filha. E olhe no que deu. Manuel gesticulou violentamente. Ela morreu achando que tinha feito a escolha errada. O homem mais velho balançou a cabeça tristemente. Você está cego pela culpa. Helena te amava. Nunca duvidou disso. Saia da minha propriedade, agora. E as crianças? Quando vai trazê-las para casa? Quando eu decidir que é hora. Elas têm 5 anos, Manuel, precisam do pai. Elas estão melhor sem mim. Não, você é quem está melhor sem elas. Porque assim, não precisa enfrentar a realidade. Manuel avançou em direção ao homem, com os punhos cerrados. Saia, antes que eu faça algo de que me arrependa. O homem mais velho o encarou por um longo momento. Depois suspirou e se dirigiu para o carro. Você não pode fugir para sempre, Manuel. Uma hora vai ter que enfrentar a verdade. Lara se afastou da janela rapidamente quando viu Manuel voltar para a casa. O coração estava disparado. Manuel tinha filhos, gêmeos de 5 anos, e os mantinha longe dele numa escola interna. Quando ele entrou na biblioteca alguns minutos depois, tentou disfarçar, mas Manuel a conhecia bem o suficiente para perceber que algo estava errado. Você ouviu a conversa. Não foi uma pergunta. Lara assentiu, sem saber o que dizer. Manuel se deixou cair numa poltrona, passando as mãos pelos cabelos. Era meu ex-sogro, pai da Helena. Você tem filhos, gêmeos, Pedro e Paula. Sua voz estava cansada, derrotada. Tem 5 anos. Lara sentiu como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. E eles estão numa escola interna? É melhor assim. Melhor para quem? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Manuel a encarou com olhos frios. Para todos os envolvidos. Eles são crianças, Manuel. Como pode ser melhor ficarem longe do pai? Porque eu não sou um bom pai. Sua voz estava áspera. Não depois do que aconteceu. Lara se levantou, apoiando-se nas muletas. Isso é a coisa mais absurda que já ouvi. É a verdade. Eu matei a mãe deles. Como posso olhar para eles sem me lembrar disso todos os dias? Você não matou ninguém. Matei sim. Manuel se levantou também, começando a andar de um lado para outro. Se eu tivesse sido um marido melhor, se não tivesse brigado com... Ela naquela noite... Manuel, você não pode se culpar para sempre por um acidente. Posso sim, e vou. Ele parou de andar e a encarou. Por isso é melhor que as crianças fiquem longe de mim. Elas merecem coisa melhor. Lara sentiu lágrimas de frustração nos olhos. Elas merecem o pai delas. O pai delas é um homem quebrado, Lara. Um homem que destruiu a própria família. Não é verdade? É sim, Manuel gritou, fazendo-a dar um passo para trás. E é por isso que você deve ir embora também. Antes que eu destrua você também. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e incompreensão. Lara viu a angústia nos olhos de Manuel e entendeu que suas feridas eram muito mais profundas do que imaginara. Eu não vou a lugar nenhum, disse finalmente com voz firme. E você não vai me destruir, porque eu não vou deixar. Antes que Manuel pudesse responder, ela saiu da biblioteca mancando, deixando-o sozinho com seus demônios. Naquela noite, nenhum dos dois apareceu para o jantar. Carmen serviu as refeições em seus quartos respectivos,
preocupada com a tensão que pairava na casa. Lara mal tocou na comida, pensando nas crianças que não conheciam o pai, e no homem atormentado que se recusava a perdoar a si mesmo. Naquela noite, Manuel não apareceu para o jantar. Carmen serviu a refeição de Lara no quarto com uma expressão preocupada. "O patrão está no escritório desde a tarde", disse a governanta. "Nem almoçou." Lara tentou se concentrar na comida, mas não conseguia parar de pensar na conversa que havia presenciado. A imagem de duas crianças de 5 anos longe do pai a atormentava. Por volta das 10 da noite, decidiu que não podia mais ficar quieta. Desceu mancando até o escritório, onde encontrou Manuel sentado atrás da mesa, uma garrafa de uísque pela metade ao seu lado. "Lara." Ele levantou os olhos e ela pôde ver que havia bebido mais do que devia. "Não deveria estar andando. E você não deveria estar bebendo sozinho." Manuel riu sem humor. "Touché." Lara se aproximou da mesa, notando as fotografias espalhadas sobre ela. Eram imagens de duas crianças lindas, um menino e uma menina com os mesmos olhos escuros do pai. "Eles são lindos", disse suavemente. "São parecidos com a mãe." Manuel pegou uma das fotos. Helena era linda. Muito mais do que eu merecia. "Me fala dela." Manuel bebeu um gole do uísque antes de responder. Era filha de uma família tradicional da capital. Rica, educada, tudo o que eu não era quando a conheci. Eu estava começando a fazer dinheiro, mas ainda era considerado um novo rico. "Como se conheceram?" "Numa festa de negócios, ela estava noiva de outro homem, um advogado que o pai havia escolhido para ela." Seus olhos se perderam nas lembranças. "Mas houve algo entre nós desde o primeiro momento." Lara sentiu uma pontada de ciúme, mas a ignorou. "E então?" "Ela rompeu o noivado por minha causa. A família dela nunca me perdoou." "Por isso?" Manuel riu amargamente. "Especialmente o pai dela. Ele sempre achou que eu não era bom o suficiente para Helena. Mas vocês se casaram." "Sim, e por um tempo fomos felizes. Ela engravidou logo, tivemos os gêmeos." Sua voz falhou. Mas o pai dela nunca parou de interferir, sempre insinuando que ela havia feito a escolha errada, que poderia ter tido uma vida melhor. Lara começou a entender a dinâmica da família. "Isso causava problemas entre vocês?" "Às vezes, Helena era leal, mas eu podia ver que as palavras do pai dela a machucavam." Manuel terminou o uísque de um gole. "Na noite do acidente, tínhamos brigado por causa disso. Ele havia insinuado na frente de outras pessoas que eu não era um bom provedor." "E Helena defendeu você?" "Defendeu, mas depois, no carro, ela disse que estava cansada de sempre ter que justificar nosso casamento para a família dela." Lágrimas começaram a formar nos olhos de Manuel. Disse que às vezes se perguntava se o pai dela não estava certo. Lara sentiu o coração se apertar. "Manuel, eu fiquei furioso. Disse coisas terríveis. Que se ela não estava feliz, poderia voltar para a família rica dela." Sua voz estava quebrada agora. Foram as últimas palavras que disse para ela. Ela perdeu o controle do carro 5 minutos depois. O silêncio que se seguiu foi pesado de dor e arrependimento. Lara se aproximou dele, ignorando a dor no tornozelo. "Não foi sua culpa", disse, colocando a mão em seu ombro. "Foi sim. Se eu não tivesse brigado com ela, se tivesse sido mais compreensivo." "Manuel, pare." Lara se ajoelhou ao lado da cadeira dele, puxando uma cadeira para ficar na altura dos seus olhos. "Casais brigam, é normal. Você não podia saber que aquilo ia acontecer. O pai dela sabia que eu era culpado. Quando chegamos no hospital e Helena já estava morta, ele olhou para mim e disse, "Espero que tenha valido a pena." Lara sentiu raiva do homem que havia ferido Manuel tão profundamente. Ele estava em choque, falando por dor. Não, ele estava certo. Manuel a encarou com olhos torturados. "Eu destruí a vida da mulher que amava, por causa do meu orgulho ferido. E os filhos? Eles também são culpados pelo que aconteceu?" A pergunta atingiu Manuel como uma bofetada. "Não. Então por que os está punindo?" "Não estou punindo ninguém. Estou protegendo eles." "De quê?" "Do pai que os ama."
Manuel se levantou bruscamente, quase derrubando Lara. Você não entende. Toda vez que olho para eles vejo Helena. Vejo o que perdi, o que destruí. E eles veem o pai que os abandonou. A verdade crua nas palavras de Lara o fez recuar como se tivesse sido esbofeteado. Lara, não, Manuel, você quer saber a verdade? Está sendo egoísta. Ela se levantou, apoiando-se na mesa. Está tão ocupado se afogando na sua culpa que esqueceu que seus filhos também perderam a mãe e precisam do pai. Eu não posso. Pode sim. Você é o homem mais forte que conheço. Vi você enfrentar um touro bravo para me salvar. Vi sua dedicação com os animais, com os funcionários. Lágrimas corriam pelo rosto de Lara agora. Mas não tem coragem de enfrentar 2 crianças de 5 anos. Manuel ficou parado, respirando pesadamente. Por um momento, Lara achou que ele explodiria de raiva. Em vez disso, ele desabou na cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Eu tenho medo, admitiu com voz quebrada. Tenho medo de que eles me odeiem. Tenho medo de não conseguir ser o pai que eles merecem. Lara se aproximou novamente, dessa vez colocando os braços ao redor dele. Todo pai tem esses medos, mas você nunca vai saber se não tentar. Manuel a abraçou com força, como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Me ajude, sussurrou contra seu cabelo. Não sei como fazer isso sozinho. Você não está sozinho, Lara respondeu, sentindo que estava prometendo muito mais do que apenas ajuda com os filhos. Eu te ajudo. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados no meio do escritório, enquanto o peso dos segredos finalmente começava a diminuir. Lara sabia que estava se metendo em algo muito maior do que havia imaginado, mas também sabia que não conseguiria abandonar Manuel agora. Não quando ele finalmente havia se aberto para ela. Não quando ela podia ver o homem vulnerável por trás da fachada dura. E certamente não quando estava completamente apaixonada por ele. Na manhã seguinte, Lara acordou com uma sensação estranha. O ar na casa parecia diferente, mais leve, como se uma tempestade tivesse passado durante a noite. Manuel bateu na porta do quarto por volta das 8 horas, trazendo o café da manhã numa bandeja. Como está o tornozelo? Perguntou, evitando olhá-la diretamente nos olhos. Melhor. Acho que amanhã já posso tentar andar sem as muletas. Ele assentiu, colocando a bandeja na mesa ao lado da cama. Havia uma tensão no ar, mas diferente da noite anterior. Desta vez era mais expectativa do que raiva. Manuel, Lara começou, mas ele a interrompeu. Liguei para a escola hoje cedo, disse rapidamente. Pedro e Paula chegam amanhã. Lara sentiu o coração acelerar. Sério? Disse que era uma emergência familiar. Manuel finalmente a encarou, e ela pôde ver o medo e a determinação lutando em seus olhos. Eles vão passar o resto das férias aqui. Como você está se sentindo? Manuel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Lara já havia aprendido, que ele fazia quando estava nervoso. Aterrorizado, admitiu. Não vejo meus filhos há 6 meses. Eles mal me conhecem. 6 meses? Lara não conseguiu esconder a surpresa na voz. A última vez que estive na escola foi no aniversário deles, em junho. Fiquei 2 horas e fui embora. Sua voz estava carregada de culpa. Eles ficaram com o diretor enquanto eu conversava com os professores. Lara sentiu o coração se apertar. Manuel, eu sei. Sou um péssimo pai. Ele se sentou na beira da cama. Por isso preciso da sua ajuda. Não sei como falar com crianças. Você sabe sim, só precisa se lembrar. Manuel balançou a cabeça. Helena era quem cuidava deles. Eu trabalhava demais, sempre ocupado com negócios. Quando ela morreu, eu entrei em pânico. Não sabia nem como preparar um mingau. Lara pegou a mão dele. Eles têm 5 anos agora. Não precisam de mingau. Mas precisam de um pai. E eu não sei ser isso. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende no caminho. Manuel a olhou com uma expressão que misturava esperança e desespero. Você fica, pelo menos até eles se acostumarem comigo? A pergunta pegou Lara desprevenida. Ficar significava adiar sua volta para a capital, suas aulas, sua vida. Mas olhando para Manuel, vendo sua vulnerabilidade,
Ela soube que não conseguiria abandoná-lo. Fico. O alívio no rosto dele foi evidente. Obrigado. Mas com uma condição. Qual? Você vai tratar as crianças como filhos, não como visitas, sem cerimônia, sem medo. Eles precisam sentir que este é o lar deles. Manuel engoliu em seco. E se eu fizer algo errado? Vai fazer. Todo pai faz. Mas eles vão perdoar porque crianças são assim. O resto do dia foi uma preparação frenética. Manuel mandou reformar 2 quartos que haviam sido usados como depósito, comprando móveis novos, brinquedos, roupas. Lara o acompanhou em tudo, dando sugestões e tentando acalmá-lo quando ele entrava em pânico. Você acha que eles vão gostar? Perguntou pela 10ª vez, observando os quartos recém-decorados. Vão amar, Lara assegurou. Mas lembre-se, o que eles mais querem não são brinquedos ou quartos bonitos. É o pai deles. Naquela noite, Manuel mal conseguiu jantar. Caminhava de um lado para outro na sala, verificando se tudo estava perfeito. Se eles não quiserem ficar, perguntou de repente. Por que não quereriam? Porque estão acostumados com a escola. Lá eles têm rotina, amigos, professores que cuidam deles. Manuel, pare. Lara se levantou do sofá. Seu tornozelo já estava bem melhor. Você está criando problemas que não existem. Estou? Sim, está com tanto medo de errar que vai acabar errando por causa do medo. Manuel parou de andar e a encarou. Como você consegue ser tão sábia? Não sou sábia, só estou vendo de fora. Lara se aproximou dele. Você é um homem bom, Manuel. Seus filhos vão perceber isso. E se não perceberem, então você continua tentando até que percebam. Manuel a puxou para um abraço, segurando-a com força. Não sei o que faria sem você. Lara sentiu o coração acelerar com a proximidade. Nos últimos dias, a tensão entre eles havia crescido, mas ela tentava ignorar. Manuel estava vulnerável, lidando com questões complexas. Não era hora para complicações românticas, mas quando ele se afastou ligeiramente e a olhou nos olhos, ela viu que ele sentia a mesma coisa. Lara, disse baixinho, seu rosto se aproximando do dela. Manuel, não... Ela sussurrou, mas não se afastou. Eu sei que é complicado, sei que não é o momento certo, mas eu... Antes que ele pudesse terminar a frase, Lara se afastou delicadamente. Amanhã seus filhos chegam, disse suavemente. Você precisa se concentrar nisso. Eles são o que importa agora. Manuel fechou os olhos, respirando fundo. Você está certa. Vamos subir, você precisa descansar. Quando chegaram ao topo da escada, Manuel parou em frente ao quarto dela. Lara? Sim. Obrigado por tudo. Ela sorriu. Boa noite, Manuel. Amanhã vai dar tudo certo. Mas quando fechou a porta do quarto, Lara encostou nela e suspirou profundamente. Estava se apaixonando cada vez mais por Manuel, e isso complicava tudo, especialmente agora, quando ele estava prestes a receber os filhos de volta. Ela teria que ser muito cuidadosa para não interferir na relação dele com as crianças, mas também teria que cuidar do próprio coração, que já estava perigosamente envolvido com aquela família fragmentada. Na manhã seguinte, seria um novo começo para todos eles. Lara só esperava estar preparada para o que viria pela frente. A van da escola chegou pontualmente às 14h. Lara observou da janela da sala enquanto Manuel caminhava nervosamente pelo pátio, verificando o relógio a cada poucos segundos. Quando o veículo parou, 2 crianças pequenas desceram timidamente, cada uma carregando uma mochila. Pedro era claramente o mais extrovertido dos dois. Correu alguns passos à frente antes de parar e olhar ao redor com curiosidade. Paula ficou mais próxima da professora que os acompanhava, seus olhos grandes observando tudo com cautela. Lara sentiu o peito se apertar ao vê-los. Eram exatamente como nas fotografias, mas menores e mais frágeis do que havia imaginado. E a forma hesitante como olhavam para Manuel partiu seu coração. Papai! Pedro gritou de repente, correndo em direção ao pai. Manuel se ajoelhou e abriu os braços, pegando o menino num abraço apertado.
Lara viu suas costas tremerem e soube que ele estava tentando não chorar. Paula se aproximou mais devagar, ainda agarrada à mão da professora. Oi, princesa, Manuel disse suavemente, estendendo um braço para ela. A menina hesitou por um momento antes de se juntar ao abraço. Era claro que ela se lembrava do pai, mas havia uma reserva ali que não existia no irmão. Lara desceu para cumprimentá-los depois que a professora foi embora. Manuel fez as apresentações com cuidado. Pedro, Paula, esta é a Lara. Ela é uma amiga especial do papai. Oi, Pedro disse imediatamente sorrindo. Você mora aqui também? Por enquanto sim, Lara respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Está ajudando o papai a preparar tudo para vocês. Paula a observou com atenção antes de sussurrar algo no ouvido do irmão. O que foi, amor? Manuel perguntou. Paula quer saber se você vai mandar a gente embora de novo. Pedro disse com a honestidade brutal das crianças. O rosto de Manuel empalideceu. Não, meu amor. Vocês vão ficar aqui comigo para sempre se quiserem. Para sempre mesmo? Paula perguntou com uma voz pequenininha. Para sempre mesmo. O tour pela casa foi revelador. Pedro ficou encantado, com tudo. Os quartos novos, os brinquedos, a vista da janela. Paula era mais cautelosa, tocando as coisas delicadamente, como se tivesse medo de quebrá-las. Posso mesmo brincar com isso? Perguntou, apontando para uma boneca cara que Manuel havia comprado. Claro, princesa, é sua. No final da tarde, enquanto as crianças exploravam o quintal, Lara encontrou Manuel na cozinha, preparando lanches com a ajuda de Carmen. Como está se sentindo? Perguntou. Estranho, ele admitiu. Eles são tão pequenos. E eu perdi tanto tempo. Você não perdeu, eles estão aqui agora. Pedro parece bem, mas Paula... Manuel suspirou. Ela tem medo de mim. Não tem medo. Só está sendo cautelosa. Ela se lembra de você sair e não voltar. Como faço para reconquistar a confiança dela? Com tempo e paciência. Naquela noite, na hora do jantar, ficou claro que haveria desafios. Pedro comeu tudo que Carmen serviu, mas Paula apenas beliscou a comida. Você não gosta, princesa? Manuel perguntou. Paula balançou a cabeça. Na escola a comida é diferente. O que você gosta de comer? Macarrão com queijo e nuggets. Manuel olhou para Carmen, que imediatamente se ofereceu para preparar algo diferente. Não, Lara interveio suavemente. Paula, que tal experimentar só um pouquinho? Se não gostar, a Carmen faz macarrão depois. A menina a olhou com surpresa. Claramente não estava acostumada a ter limites. Tudo bem, disse finalmente, experimentando um pedaço pequeno de frango. Depois do jantar, Manuel tentou colocar as crianças para dormir, mas foi uma batalha. Pedro queria ficar acordado explorando, e Paula insistia que não conseguia dormir sem sua professora favorita. Na escola, a Miss Ana sempre conta uma história, ela explicou. Eu posso contar uma história, Manuel ofereceu, claramente nervoso. Você sabe histórias? Claro que sei. Mas quando chegou a hora, Manuel ficou em branco. Lara, que estava ajudando Paula a escovar os dentes, percebeu a dificuldade dele. Que tal se o papai e eu contarmos uma história juntos? Sugeriu. O alívio no rosto de Manuel foi evidente. Eles se sentaram na beirada da cama de Paula, com Pedro vindo do seu quarto para ouvir também. Lara começou uma história sobre uma princesa corajosa, e Manuel foi acrescentando detalhes sobre o reino mágico onde ela vivia. Aos poucos as crianças relaxaram, Paula se aninhando no colo do pai, enquanto Pedro se deitava ao lado deles. E então a princesa descobriu que o verdadeiro tesouro não era o ouro, Lara continuou, mas ter uma família que a amava. Como nós? Pedro perguntou sonolento. Exatamente como vocês, Manuel respondeu, beijando a testa do filho. Quando as crianças finalmente adormeceram, Manuel e Lara saíram dos quartos em silêncio e desceram para a sala. Obrigado, ele disse. Eu não teria conseguido. Sozinho. Conseguiria sim, só precisa de prática. Manuel se jogou no sofá, parecendo exausto. É mais difícil do que eu lembrava. Você esperava que fosse fácil? Não, mas
Ele suspirou. Paula ainda tem medo de mim. E Pedro, ele é tão carente. Fica o tempo todo perguntando se vou ficar com eles. Porque você os abandonou uma vez. Eles precisam ter certeza de que não vai acontecer de novo. Como faço isso? Ficando todos os dias, sendo pai todos os dias. Manuel a olhou com admiração. Você é incrível com eles. Gosto de crianças. Quer ter filhos um dia? A pergunta pegou Lara desprevenida. Quero um dia. Com alguém especial? Havia algo na forma como ele perguntou que fez o coração de Lara acelerar. Manuel, desculpe, não devia ter perguntado. Ele se levantou. Estou cansado. Vou dormir. Mas quando passou por ela, parou e a encarou intensamente. Lara, Boa noite, Manuel, ela disse suavemente, antes que ele pudesse continuar. Depois que ele subiu, Lara ficou sozinha na sala, pensando no dia que havia passado. Ver Manuel com os filhos havia despertado sentimentos que ela não esperava. Ele era desajeitado, nervoso, mas havia tanto amor em seus olhos. Estava se apaixonando não apenas por Manuel, mas pela ideia deles como família. E isso a assustava profundamente, porque ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que voltar para sua própria vida e deixar aquela família fragmentada tentar se reconstruir sozinha. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova para todos na fazenda. Manuel tentava equilibrar o trabalho com o tempo dedicado aos filhos, mas era óbvio que estava lutando para encontrar o ritmo certo. Pedro se adaptou rapidamente. Era uma criança alegre e curiosa, que seguia o pai por toda parte, fazendo 1000 perguntas sobre os animais e a fazenda. Manuel ficava visivelmente mais relaxado com ele. Era mais fácil lidar com a espontaneidade do menino. Paula era outra história. Educada e obediente, mas distante. Observava tudo com seus olhos grandes e escuros, tão parecidos com os do pai, mas raramente iniciava conversas ou demonstrava entusiasmo. Tia Lara, Pedro disse numa manhã, enquanto tomavam café da manhã. Por que a Paula não brinca comigo? Lara olhou para a menina, que comia silenciosamente seus cereais. Cada pessoa tem seu jeito, Pedro. A Paula talvez precise de mais tempo para se sentir em casa. Mas eu já me sinto em casa, ele protestou. E é ótimo que você se sinta. Assim. Manuel observava a conversa em silêncio. Lara podia ver a preocupação em seus olhos toda vez que olhava para a filha. Depois do café, Pedro saiu correndo para ver os cavalos com João, o capataz, mas Paula permaneceu na cozinha. Quer vir comigo ver como está o Tempestade? Lara perguntou. A menina assentiu timidamente. Caminharam até o curral em silêncio. O cavalo estava completamente recuperado, pastando tranquilamente. Ele estava machucado? Paula perguntou. Estava, mas com cuidado e carinho ele ficou bom. Paula observou o animal por um longo momento. Às vezes as pessoas também ficam machucadas, né? A pergunta pegou Lara desprevenida pela profundidade. Ficam sim. O papai está machucado? Lara se ajoelhou ao lado da menina. Por que pergunta isso? Porque ele fica triste às vezes. Eu vejo. Paula baixou os olhos. É por causa da... Mamãe! O coração de Lara se apertou. Você se lembra da mamãe? Um pouquinho. Ela cheirava bem e cantava para a gente dormir. Uma lágrima escorreu pelo rosto da menina. O papai parou de cantar depois que ela foi embora. Lara a puxou para um abraço. Sabe o que eu acho? Acho que o papai estava com tanto medo de ficar triste que esqueceu como ser feliz. Mas agora vocês estão aqui para lembrar ele. Como? Sendo vocês mesmos. Brincando, rindo, dando muito amor para ele. Paula ficou pensativa. Você gosta do papai? A pergunta direta fez Lara corar. Gosto sim. Tipo namorado? Paula, eu não me importo. A menina disse rapidamente. Se você gostar do papai tipo namorado, você é legal. Antes que Lara pudesse responder, ouviram gritos vindos do pasto próximo. Socorro, tia Lara! Era Pedro. Lara correu na direção da voz com Paula atrás dela. Encontraram o menino numa situação preocupante. Ele havia tentado montar em um dos cavalos mais dóceis
e agora estava pendurado na lateral do animal, com medo de cair. Não se mexa, Lara gritou, aproximando-se calmamente do cavalo. O animal estava nervoso, mas não agressivo. Lara conseguiu acalmá-lo e ajudar Pedro a descer em segurança. Está machucado? Perguntou examinando o menino. Não, só levei um susto. Pedro estava pálido. Não conta para o papai? Claro que vou contar, e você também vai. Ele vai ficar bravo, vai ficar preocupado, é diferente. Quando voltaram para casa, Manuel estava no escritório. Lara bateu na porta com as duas crianças. Pedro tem algo para contar, disse. O menino, com a cara no chão, confessou a aventura. Para surpresa de Lara, Manuel não gritou. Em vez disso, se ajoelhou na frente do filho. Você se machucou? Não, papai. Por que tentou montar sozinho? Queria impressionar você. Queria mostrar que sou corajoso como você. Manuel puxou o filho para um abraço. Pedro, você já me impressiona, todos os dias. Mas nunca, nunca faça algo perigoso para impressionar alguém. Sua segurança é mais importante que qualquer coisa. Não vai me mandar de volta para a escola? Não vou, mas vamos ter que estabelecer algumas regras, está bem? Pedro assentiu aliviado. Naquela tarde, Manuel reuniu as crianças na sala para conversarem sobre as regras da casa. Lara observou da cozinha, impressionada com a paciência dele. Regra número 1, ele disse. Nunca se aproximem dos animais sem um adulto por perto. Nem dos cavalinhos pequenos, Pedro perguntou. Nem dos cavalinhos pequenos. E se a gente quiser aprender a montar? Paula perguntou timidamente. Manuel sorriu. Era a primeira vez que ela demonstrava interesse em algo. Aí a gente aprende. Juntos eu ensino vocês. Você sabe montar muito bem, ela continuou. Sei sim. Quer que eu ensine você também? Paula assentiu. E pela primeira vez desde que chegara, sorriu de verdade. Naquela noite, durante o jantar, a atmosfera estava mais leve. Pedro contava suas aventuras do dia e Paula fazia perguntas sobre os animais da fazenda. Papai, Pedro disse de repente, a tia Lara disse que você cantava para a gente quando éramos bebês. Manuel olhou para Lara, depois para os filhos. Cantava sim. Você lembra das músicas? Paula perguntou. Algumas. Canta para a gente hoje, Manuel. Hesitou e Lara viu a emoção em seus olhos. Não sei se lembro direito. Não tem problema se não sair perfeito. Paula disse com a sabedoria de quem já havia aprendido que nada na vida era perfeito. Mais tarde, nos quartos das crianças, Manuel cantou uma canção de ninar que Helena costumava cantar. Sua voz estava trêmula no início, mas foi ficando mais firme conforme continuava. Quando as crianças adormeceram, ele e Lara desceram em silêncio. Obrigado, ele disse na sala. Pelo quê? Por hoje. Por ajudar com o Pedro, por fazer a Paula falar. Ele a encarou intensamente. Por me ajudar a ser pai de novo. Você sempre foi pai, Manuel. Só esqueceu por um tempo. Eles ficaram, em silêncio, o ar carregado de coisas não ditas. Finalmente, Manuel se aproximou dela. Lara, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Estou me apaixonando por você. Na verdade, acho que já me apaixonei. O coração de Lara disparou. Manuel, sei que é complicado. Sei que você tem sua vida, seus planos, mas não posso mais fingir que não sinto nada. Lara o olhou nos olhos, vendo toda a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Eu também estou me apaixonando por você, admitiu finalmente. Mas isso torna tudo mais difícil. Por quê? Porque agora você tem seus filhos de volta. Eles precisam de estabilidade, de certezas. Não de mais uma pessoa que pode desaparecer da vida deles. Manuel segurou o rosto dela entre as mãos. Você não vai desaparecer. Como pode ter certeza? Porque eu não vou deixar. Antes que Lara pudesse responder, ele a beijou. Foi um beijo suave, cheio de sentimentos reprimidos e promessas não verbalizadas. Quando se separaram, Lara estava tremendo. Manuel, precisamos ir devagar pelas crianças. Eu sei, mas quero que saiba como me sinto. Lara sentiu, ainda tocada pelo beijo. Eu sei, e você sabe como eu me sinto.
Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Lara teve certeza de uma coisa. Estava completamente apaixonada por Manuel e por seus filhos. O problema era descobrir como encaixar esse amor na vida que havia construído para si mesma. Os próximos dias trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da casa. O beijo havia criado uma intimidade nova entre Manuel e Lara, mesmo que ambos se esforçassem para manter as aparências normais na frente das crianças. Paula estava gradualmente se abrindo mais. Ainda era a mais reservada dos gêmeos, mas começou a procurar tanto Manuel quanto Lara para pequenas coisas. Ajuda para alcançar um brinquedo, perguntas sobre os animais ou simplesmente para sentar ao lado deles durante as refeições. Pedro, por outro lado, estava florescendo. A personalidade extrovertida que havia sido contida na escola interna agora explodia em energia pura. Ele seguia Manuel por toda a fazenda, imitando seus gestos e tentando ajudar com as tarefas. "Papai, posso ajudar você a dar comida para os cavalos?" perguntou numa manhã ensolarada. "Pode sim, mas tem que prometer que vai fazer exatamente o que eu mandar." "Prometo." Lara os observou da janela da cozinha, sorrindo ao ver como Manuel estava se tornando natural no papel de pai. Ainda havia momentos de insegurança, mas eles estavam se tornando mais raros. "Eles estão felizes", comentou Carmen, aproximando-se com uma xícara de café. "Estão mesmo. E o patrão também. Faz muito tempo que não vejo ele sorrindo tanto." Lara sentiu o coração aquecer. As crianças fazem bem para ele. "Não são só as crianças", Carmen disse com um sorriso conhecedor. "A senhora também tem sua parte nisso." Antes que Lara pudesse responder, Paula apareceu na cozinha, ainda de pijama. "Tia Lara, você pode me ajudar a fazer o cabelo? Quero ficar bonita como você." "Claro, amor. Vamos lavar o rosto primeiro?" Enquanto escovava os cabelos da menina, Lara se perguntou quando havia se tornado tia Lara para eles. A transição havia sido tão natural que ela nem percebera. "Tia Lara", Paula disse olhando-a pelo espelho, "você vai morar aqui para sempre?" A pergunta direta fez Lara pausar a escova. "Por que pergunta isso?" "Porque eu gosto de você aqui, e o papai fica mais feliz quando você está por perto." "Paula, Pedro também gosta. Ele disse que você é como uma mamãe, mas diferente." O coração de Lara se apertou. "O que você acha disso?" Paula ficou pensativa por um momento. "Acho que está tudo bem. A mamãe foi embora para o céu, né? Mas você está aqui." A simplicidade infantil da observação tocou Lara profundamente. "Você sente falta da mamãe?" "Às vezes, mas é difícil sentir falta de alguém que a gente mal lembra." Paula se virou para encará-la. "É ruim eu não lembrar muito dela?" "Não, amor. Você era muito pequena. Mas sabe o que eu acho? Acho que sua mamãe deixou o amor dela dentro do seu coração, mesmo que você não se lembre de tudo." Paula sorriu, um daqueles sorrisos raros e preciosos. "Você é muito sábia, tia Lara." Mais tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Lara encontrou Manuel no escritório, lidando com papelada. "Como estão os negócios?" perguntou. "Bem, melhor do que esperava, na verdade." Ele se encostou na cadeira. "Estar aqui com as crianças não está atrapalhando tanto quanto eu pensava." "Você parece surpreso." "Estou. Sempre achei que ser pai significava abrir mão de tudo o mais. Mas está sendo natural." Lara se sentou na cadeira em frente à mesa. "Helena não te deixava participar da criação deles?" Manuel hesitou. "Não é que ela não deixava. Eu que me afastei. Trabalhava tanto para dar o melhor para eles que esqueci de estar presente." "E agora?" "Agora vejo que presença vale mais que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar." Eles foram interrompidos por gritos vindos do quintal. Correram para fora e encontraram Pedro chorando, segurando o joelho, enquanto Paula estava ao lado dele, claramente preocupada. "O que aconteceu?" Manuel perguntou, ajoelhando-se ao lado do filho. "Eu tropecei e ralei o joelho." Pedro soluçou. "Deixa eu ver." Manuel examinou o ferimento. Era superficial, mas sangrava um pouco. "Não é nada grave, campeão. Vamos limpar." "E colocar um curativo. Vai doer?" "Um pouquinho, mas você é corajoso, não é?"
Pedro assentiu, tentando parar de chorar. Enquanto Manuel cuidava do ferimento, Lara notou como Paula observava tudo atentamente. Você está bem, Paula? Perguntou. Estou. Só estava com medo que o Pedro tivesse se machucado de verdade. Você se preocupa muito com seu irmão. Ele é minha família. A gente tem que cuidar da família. A profundidade da resposta de uma criança de 5 anos impressionou Lara. Ela entendeu que Paula, apesar de reservada, tinha um senso de responsabilidade muito desenvolvido para sua idade. Pronto, Manuel anunciou, terminando de colocar o band-aid. Pedro está novo em folha. Obrigado, papai. Pedro se jogou nos braços do pai. Você cuida muito bem da gente. Lara viu os olhos de Manuel se encherem de lágrimas. Lágrimas de felicidade desta vez. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Manuel e Lara se sentaram na varanda, observando as estrelas. Sabe o que Paula me perguntou hoje? Lara disse. O quê? Se eu vou morar aqui para sempre. Manuel se virou para olhá-la. E o que você respondeu? Não respondi, não soube o que dizer. E se eu te pedisse para ficar? Lara sentiu o coração acelerar. Manuel, eu sei, é muito cedo, muito complicado, mas não consigo imaginar nossa vida sem você. Ele pegou a mão dela. As crianças te amam. Eu te amo. Você me ama. Amo. Completamente, perdidamente. Seus olhos estavam sérios. E acho que você também me ama. Lara não conseguiu negar. Amo sim. Amo você e amo Pedro e Paula como se fossem meus filhos. Então por que hesitar? Porque tenho medo. Ela se levantou, caminhando até a beira da varanda. Tenho medo de que isso seja só um momento. Que quando a realidade bater, você perceba que não é isso que quer. Manuel se aproximou, colocando as mãos em seus ombros. Lara, olhe para mim. Ela se virou relutantemente. Essa é a realidade. Eu, você, as crianças, essa vida que estamos construindo juntos. E é exatamente o que eu quero. E meus estudos, minha carreira... Você pode continuar estudando. Pode trabalhar como veterinária aqui na região. Tem muito fazendeiro que precisaria dos seus serviços. Lara considerou as palavras dele. Era possível. Não seria a vida que havia planejado, mas talvez fosse a vida que realmente queria. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. O quanto tempo? Não sei, só preciso ter certeza. Manuel assentiu, apesar da decepção em seus olhos. Eu entendo, mas Lara... Sim, eu vou esperar, pelo tempo que for necessário. Naquela noite, Lara ficou acordada por horas pensando no futuro. Pela primeira vez na vida, tinha que escolher entre o que havia planejado e o que o coração pedia. E o coração estava gritando muito alto para ser ignorado. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para Lara. Durante o dia, se via completamente integrada à rotina da família, ajudando com as crianças, dando conselhos sobre os animais, participando das refeições como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Mas à noite, sozinha em seu quarto, as dúvidas voltavam com força total. Será que estava tomando a decisão certa? Abandonar seus estudos na capital por um amor que poderia não durar? Manuel, percebendo sua luta interna, não pressionava. Continuava carinhoso e atencioso, mas respeitava o espaço que ela havia pedido. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Lara estava no curral, examinando uma égua que parecia desconfortável, quando ouviu os gritos. Eram gritos de pânico, vindos da direção da casa. Tia Lara, socorro! Era Pedro, correndo em sua direção, o rosto vermelho de lágrimas e desespero. O que aconteceu? Lara perguntou, pegando o menino pelos ombros. É a Paula, ela não responde. O coração de Lara parou. Onde ela está? Na casa da árvore. Ela subiu muito alto e depois caiu. Lara correu como nunca havia corrido, na vida Pedro ao seu lado. Encontrou Paula caída ao pé de uma árvore alta, inconsciente, uma mancha de sangue na sua testa. Paula! Lara se ajoelhou ao lado da menina, verificando seus sinais vitais. Estava respirando, mas não reagia aos chamados. Onde está o papai? Perguntou a Pedro. Foi para a cidade.
Não volta até a noite. Lara tomou uma decisão rápida. Pedro, corra até a casa e peça para Carmen ligar para o hospital. Diga que é emergência. Depois peça para ela ligar para seu pai. E a Paula? Eu cuido dela. Vai. Pedro correu e Lara ficou sozinha com Paula. A menina estava pálida e havia uma marca roxa se formando na sua testa. Lara verificou se não... Havia fraturas óbvias, mas não ousou movê-la. Paulas, amor, você consegue me ouvir? Sussurrou segurando a mãozinha fria da criança. Em poucos minutos, Carmen chegou correndo, seguida por João e outros funcionários. A ambulância vem vindo, Carmen ofegou. E consegui falar com o patrão. Ele está voltando. Como ela estava quando caiu? Lara perguntou a Pedro, que havia voltado e agora chorava baixinho. Ela estava brincando de ser um passarinho. Subiu muito alto e o galho quebrou. Lara examinou a árvore e viu o galho partido. Paula havia caído de pelo menos 3 metros de altura. A ambulância chegou em 15 minutos que pareceram horas. Os paramédicos examinaram Paula rapidamente antes de colocá-la numa maca. Vamos levá-la para o hospital. Alguém vem conosco? Um deles perguntou. Eu vou, Lara disse imediatamente. Eu também quero ir, Pedro gritou. Pedro, é melhor você ficar aqui com a Carmen até o papai chegar, Lara disse suavemente. Eu cuido da Paula e ligo para vocês, está bem? O menino hesitou, mas assentiu. No hospital, Lara acompanhou Paula até a emergência, onde os médicos a examinaram minuciosamente. Ela ainda não havia acordado, e isso deixava todos preocupados. Relacionamento com a paciente? O médico perguntou. Lara hesitou apenas um segundo. Sou a madrasta dela. Não era verdade oficialmente, mas se sentia verdade em seu coração. 20 minutos depois, Manuel chegou correndo pelos corredores do hospital, os olhos desesperados. Como ela está? Foi a primeira coisa que perguntou. Ainda inconsciente, os médicos estão fazendo exames para ver se há traumatismo craniano. Manuel se deixou cair numa cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Eu não devia ter saído. Devia estar lá. Manuel, não foi sua culpa. Acidentes acontecem. Acontecem. Porque eu sou um pai irresponsável. Deixo minhas filhas subirem em árvores enquanto vou resolver negócios. Pare com isso. Lara se sentou ao lado dele, segurando sua mão. Você é um pai maravilhoso. Paula estava brincando, sendo criança. Isso é normal. E se ela não acordar? E se... Ela vai acordar. Lara apertou a mão dele. Paula é forte. Vai ficar tudo bem. Eles esperaram por 2 horas até que um médico saiu para falar com eles. A menina acordou, disse, e Lara sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Tem uma concussão leve, mas os exames não mostram traumatismo grave. Vamos mantê-la em observação por 24 horas, mas a prognose é boa. Posso vê-la? Manuel perguntou. Podem sim, mas ela está um pouco confusa ainda, é normal. No quarto, Paula estava acordada, mas pálida, com um curativo na testa. Papai, ela disse fracamente quando os viu entrar. Oi, princesa. Manuel se aproximou da cama, beijando sua testa. Como você está se sentindo? Minha cabeça dói e estou com sede. A enfermeira vai trazer água para você, Lara disse, aproximando-se do outro lado da cama. Paula a olhou com olhos ainda um pouco desfocados. Tia Lara, você ficou comigo no hospital? Fiquei sim, amor. Obrigada. Paula estendeu a mãozinha para ela. Você é como uma mamãe mesmo. As palavras da menina atingiram Lara como um raio. Ela olhou para Manuel e viu suas próprias emoções refletidas nos olhos dele. Paula, Manuel disse suavemente. O que você quer dizer com isso? A tia Lara cuida da gente como uma mamãe cuidaria, e você fica feliz quando ela está por perto. Paula falou devagar, mas com convicção. Vocês se gostam, né? Manuel e Lara trocaram olhares. Gostamos sim, Manuel respondeu honestamente. Então ela pode ser nossa nova mamãe? A pergunta inocente fez Lara sentir lágrimas nos olhos. Paula, isso é uma coisa muito séria. Eu sei. Por isso estou perguntando. A menina a olhou com seus olhos grandes. Você quer ser nossa mamãe, tia Lara?
Lara olhou para Paula, depois para Manuel. Naquele momento, no quarto de hospital, todas as suas dúvidas desapareceram. Quero sim, disse, sentindo como se estivesse finalmente chegando em casa. Mais do que qualquer coisa no mundo, Paula sorriu, o sorriso mais bonito que Lara já havia visto. E o Pedro? Ele também vai querer, a menina disse. Temos que perguntar para ele, Manuel disse, mas estava sorrindo também. Posso ligar? Para ele, Paula pediu. Lara riu através das lágrimas. Acho que podemos esperar você sair do hospital, não acha? Está bem. Mas você promete que não vai mudar de ideia? Prometo. Manuel se aproximou de Lara, segurando sua mão livre. Tem certeza? Sussurrou. Absoluta, ela respondeu. Esta é minha família, vocês são minha casa. Naquela noite, enquanto Paula dormia no hospital, Manuel e Lara conversaram sobre o futuro. Sobre casamento, sobre Lara terminar os estudos na região, sobre construírem uma vida juntos. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Lara sabia que estava exatamente onde deveria estar. Havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas uma família inteira que a completava. Paula se recuperou rapidamente, e uma semana depois os 4 estavam reunidos na sala da fazenda para uma conversa importante. Pedro, Manuel começou, temos uma pergunta para você. Que pergunta? O que você acharia se a tia Lara se casasse comigo e se tornasse sua madrasta de verdade? Pedro olhou de um para o outro, depois para Paula, que assentiu encorajadoramente. Isso quer dizer que ela vai morar aqui para sempre? Para sempre, Lara confirmou. Pedro gritou de alegria e se jogou nos braços dela. Eu sempre quis uma mãe, e você é a melhor mãe do mundo. E assim, no meio da sala da fazenda, com 2 crianças nos braços e o homem que amava ao seu lado, Lara soube que havia tomado a decisão certa. Às vezes, a melhor vida não é a que planejamos, mas a que o coração escolhe para nós. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.